garanto que vocês vão ter muito mais facilidade do que eu tive. Certo essa palavra? Espero que esteja, porque agora se não tiver eu inventei. Você entendeu o que eu quis dizer? Aprender a jogar o jogo conforme ele é. Salve, salve, galerinha! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está vendo esse vídeo aí. Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que no seu trabalho esteja tudo bem também. E o seguinte, vídeo de hoje muito importante, né? Quando eu vim para Portugal e eu procurava sobre personal trainer ou como funcionava, ou vídeos como esse que eu estou gravando hoje, eu não achava. Então esse é um dos motivos, né, de eu estar gravando esse vídeo, para que eu possa ajudar algumas pessoas que tenham interesse em vir para Portugal. E acho que o vídeo de hoje é de extrema importância e devido a isso merece um lugar especial, né? Então vou mostrar aqui para vocês onde eu estou gravando esse vídeo, onde eu estou, por que vocês estão escutando esse barulho de mar. Olha aí. Estou na praia, próximo de casa. A minha intenção era gravar esse vídeo ali em cima, olha, sentado no banquinho, bem tranquilo, mas tá muito sol. Eu não trouxe minha lupa, não trouxe meu fone, então o vídeo vai ter que ser aqui mesmo, na sombra. Mas espero que vocês gostem do vídeo, que seja útil para vocês e que ajudem de alguma forma. Eu tenho certeza que vai ajudar, essa que é a verdade. Hoje, 1º de abril, né? Mais conhecido aí como Dia da Mentira, mas não tem nada de mentira em tudo que eu vou falar para vocês nesse vídeo, ok? Então prestem bastante atenção. Se você ainda não é inscrito do canal, já se inscreve aí. Estamos aí com uma meta para passar dos 100 inscritos nesse mês de abril, tá bem perto mesmo. Se esse vídeo for útil para você, não precisa nem deixar o like agora, né? Veja o vídeo até o final. Se esse vídeo for útil para você, se você gostou, se fez algum sentido, deixa o like lá para poder ajudar a gente. E bom, vamos começar, né? Primeiro, para que eu possa falar sobre ter sucesso em Portugal, eu acho que é importante eu falar quanto tempo eu tô aqui e quem sou eu, né? Meu nome é João Vitor Teodoro, tenho 27 anos, estou em Portugal, já tem 2 anos completos, então estou aí no meu 3º ano aqui em Portugal, né? Tem 2 anos e 5 meses mais ou menos que eu estou aqui, e o meu único trabalho é no ginásio em que eu dou treinos até hoje. Então quando eu cheguei no meu 1º mês ali, eu já consegui trabalho no ginásio em que eu atuo e estou até hoje lá. Nunca tive que entregar currículos, correr atrás de trabalho ou ficar preocupado ou tá ali sempre pensando como vai ser, se eu vou continuar lá ou não. Enfim, desde que eu estou em Portugal, eu estou nesse ginásio que eu trabalho. Então é por isso que eu vou falar sobre sucesso, né? E para a gente começar falando sobre sucesso, o que a gente precisa pensar? Que existem, pelo menos que eu acho importante citar nesse vídeo de hoje, 3 tipos de sucesso, né? Que é o sucesso profissional, que é o sucesso pessoal e que é o sucesso financeiro, que talvez ali o sucesso financeiro e o sucesso profissional estejam lado a lado, mas acho que são 3 questões importantes aí para que eu fale para vocês, para que eu aborde nesse vídeo de hoje, ok? E então eu vou contar um pouquinho da minha história aqui em Portugal, desde que eu cheguei, e o porquê de eu falar sobre esse determinado sucesso, né? Seja nessas 3 áreas que eu comentei com vocês. Então pronto, vamos lá. O que você precisa pensar, né? Você que é personal trainer e está vindo para Portugal, ou você que já está aqui e está tirando o curso para poder atuar na área, você precisa pensar que ninguém vai te conhecer quando você chegar aqui, então você vai começar absolutamente do zero. O que para mim foi bom em certa parte, mas muita gente acha isso ruim. Quando eu entrei no ginásio, que eu dou treinos e dou aulas e faço tudo lá, o ginásio estava inaugurando, então no 1º dia do ginásio eu já estava lá, ok? E o ginásio completou 1 ano, completou 2 anos, vai para o 3º ano e eu continuo lá. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque já entraram e saíram inúmeros personagens trainers, ok? Brasileiro, português, espanhol, argentino, colombiano, venezuelano, francês, enfim. Entraram e saíram vários profissionais da educação física nesse ginásio e eu sou o único professor, o único personal que continuo lá até hoje. Então eu comecei a pensar, parar e analisar por que eu sou o único que estou lá, por que as minhas aulas em grupo são as mais lotadas, por que eu sou o professor que mais tem alunos de personal
E mais uma situação, por que que eu sou o professor que mais retém esses alunos? E é sobre isso que eu quero falar com vocês, que eu acho que tudo isso faz parte do sucesso. Então, para isso, posso começar aí falando do meu primeiro ano. Então, quando eu entrei no ginásio, eu não tinha a mínima noção de como funcionava, o que que eu tinha que fazer, como eu ia angariar alunos, como eu ia ter aulas em grupo, porque é o seguinte, eu era um imigrante, então o ginásio é em Portugal, a preferência do ginásio eram por professores portugueses. O que que eu quero dizer com isso? Pensa que o ginásio acabou de inaugurar, tem ali 20 professores, todos começaram do zero. É como se fosse como eu posso explicar para vocês? Um campeonato brasileiro, certo? Acabou de começar o campeonato brasileiro, todos os times estão com 0 pontos. E aí agora é começar a somar, correto? Pensa que quando eu comecei foi basicamente da mesma forma. Tinham aí uns 20 professores e todos começando do zero. O que que eu quero dizer com isso? Ninguém tinha aula em grupo, ninguém tinha aluno de personal e ninguém tinha hora de sala. Então, a diretora, que fez ali o contrato de todos os professores, começa a distribuir isso. E se ela não me conhece, se ela não faz a mínima ideia de quem eu sou, ela não vai me dar nenhuma aula em grupo, vai me dar poucas horas de sala e o personal eu tenho que correr atrás, correto? E foi assim para todo mundo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que no começo, os portugueses tiveram certa facilidade com isso, porque o diretor é português, então é mais fácil ele dar aulas para professores portugueses, correto? Pronto. Então, o que era muito importante? Dica valiosa, ó, essa dica é muito valiosa, eu falo para todos os professores que entram no ginásio e agora estou aqui falando para vocês. Se façam vistos, ok? Se mostre. Façam com que as pessoas saibam que você está na sala, seja corrigindo um mínimo erro ou um erro grotesco ou simplesmente para dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, falar que você está ali, se precisar de ajuda você está ali para ajudar, ok? Por que eu estou falando isso? Porque foi assim que eu comecei, eu não tinha nenhum aluno de personal, eu tinha apenas 3 horas de sala por dia. Se você quer saber quanto que ganha um professor que dá aula em grupo, ou personal trainer, ou hora de sala, já tem um vídeo aí falando sobre isso, então não vou falar muito aqui sobre isso. Então eu tinha poucas horas de sala, não tinha aulas em grupo e não tinha alunos de personal, então eu precisava que as pessoas me conhecessem. E foi isso que eu fiz. Às vezes eu nem estava no meu horário de sala, eu nem estava ganhando, mas eu estava em sala com a camisa de professor de sala simplesmente para falar com as pessoas. Bom dia, o que treinou ontem, o que vai treinar amanhã, tem noção do que está fazendo, não tem noção, enfim. E foi assim que eu comecei. Quando eu vi, eu já tinha ali talvez um primeiro aluno de personal, 2 alunos, 3 alunos, começou a aparecer a primeira aula em grupo. Pronto, boa questão, lembrei aqui agora. Antes de eu ter a minha primeira aula em grupo, os professores que estão em sala, até hoje funciona assim, a cada hora eles deveriam dar ali uma aula express, né? Que é uma aula para todo mundo do ginásio, mas o professor não vai ganhar nada com isso, porque ele já está ganhando ali na hora de sala. Então vamos pensar, a maior parte dos professores não querem dar essas aulas porque ele não vai ganhar nada com isso. O que eu fazia para que as pessoas me notassem, para que eu começasse aí a ter o meu sucesso no ginásio? Eu passava falando com todas as pessoas, falava, olha, daqui 5 minutos vai ter uma aula ali, é uma aula de abdômen, tenho certeza que vai ajudar imenso no seu treino de hoje e vai ser um prazer te dar essa aula. Pronto. Quando foi ver, tinha 3, 4, 5, 6, até que um dia tinha mais de 10 pessoas num espaço que geralmente nunca tinha ninguém. E aí o diretor viu, o coordenador viu e falou, ué, esse menino está em sala. Muitas pessoas pararam o treino para fazer essa aula express de apenas 15 minutos. Vamos dar algumas aulas para ele, entende? A importância de você se mostrar, a importância das pessoas notarem ali o que você está fazendo. Então se eu fizesse igual todo mundo faz, que é o que? Deu a minha hora, eu vou ir pro banheiro, ou eu vou lá para dentro, porque aí eu não tenho que dar essa aula e depois eu volto e faço aqui a minha sala. Talvez eu não teria o sucesso que eu tive nesses 2 anos e meio, ok? Então pronto. Aí, como eu estava lotando, né, as aulas express, me deram uma aula, depois me deram 2 aulas. Essas 2 aulas eram em horários ruins. O que eu quero dizer com isso? Horário do almoço, ou horário da manhã, ou sábado à tarde. Mas é o que tinha, gente. E aula em grupo ganha mais, então eu não ia escolher a aula em grupo que eu queria, né? Até porque, lembra, eu tinha acabado de chegar e eu não era ninguém.
Depois de mais um tempo, eu fui tendo mais aulas, as aulas foram ficando mais cheias, eu fui tendo mais alunos de personal e aí as coisas começaram a acontecer, ok? Então, o meu primeiro ano aqui em Portugal, na minha área, o que eu costumo falar? Que eu tive ali um sucesso profissional. Então, eu não ganhava tanto. Eu não tinha tanto tempo como hoje em dia eu tenho, graças a Deus, ó, terça-feira, 4 horas da tarde, estamos por aqui, tranquilo, no primeiro dia do mês, certo? Pronto. Então eu comecei ali a ter mais notoriedade, tá certo essa palavra? Espero que esteja, porque agora se não tiver eu inventei, você entendeu o que eu quis dizer? Eu comecei a ser mais notado, pronto, ficou melhor agora, certo? Então, primeiro ano eu costumo falar que eu tive ali um sucesso profissional, ok? E tem uma situação que eu não esqueço, né? E eu sempre lembro disso e eu sempre falo sobre isso, até hoje com a diretora, é que uma das primeiras discussões que eu tive aqui em Portugal, no trabalho, foi uma diretora que é muito boa no que ela faz, e não é à toa que ela evoluiu muito desde que a gente se conheceu, enfim. E uma das discussões que a gente teve, foi uma discussão sadia, né? Era em prol ali do ginásio. Ela me disse que os alunos não eram duradouros. O que eu quero dizer com isso? Se ele faz um contrato com você de 6 meses, deu esses 6 meses, ele vai parar, né? Foi uma discussão que eu tive com ela e eu falei, não, eu não acho que é assim. Ela falou, por que não? Eu falei, porque no Brasil eu tive muitos alunos que treinaram comigo 1 ano, 2 anos, 3 anos e treinaram enquanto eu não vim embora, eles ainda treinavam comigo. Ela falou assim, pronto, isso é lá. Aqui você vai perceber que é um pouco diferente. E por que eu estou falando isso para vocês? Que foi o que eu disse, né? Estou em Portugal há 2 anos e meio e atuo na minha área há 2 anos e meio. E eu tenho alunos que treinam comigo há 2 anos. Então, quando o meu primeiro aluno completou 1 ano comigo e não cancelou e continuou e tá até hoje comigo, João Pedro, um abraço se você tá vendo esse vídeo. Eu cheguei na sala dela e falei, né, não vou falar o nome dela aqui, mas falei, olha, lembra uma discussão que a gente teve lá no começo do ano, quando o ginásio estava inaugurando e tal? Ela falou, lembro sim, João. Dela, seu aluno completou 1 ano contigo, correto? Falei, correto. Ela veio me dar os parabéns e falar que eu calei a boca dela, simplesmente assim. Não foi com discussão, né? Foi com resultados. Então eu tive ali bons resultados e com esses resultados eu fiz com que ela acreditasse mais em mim, né? E por que isso foi importante? Porque eu comecei a ter mais, como eu posso dizer? Pensa que tem 15 professores no ginásio, né? Tem 2 professores ali que têm a confiança tanto do coordenador quanto do diretor. Então esses professores vão ter, como que eu posso dizer para vocês? Não é mais facilidade, mas eles não vão ser tão cobrados, né? Eles vão viver um pouco mais tranquilos. E o ginásio, ele funciona como uma empresa. Então você precisa pensar isso. Uma empresa, para funcionar, ela precisa o quê? Faturar, certo? Então, o diretor, o coordenador, eles estão sempre em cima dos profissionais, sempre, sempre. E aí, tá fazendo avaliação, tá falando com os alunos, fechou alguma coisa hoje, não fechou, tem contrato, não tem contrato. Então, quando eu passei a ter mais confiança do coordenador, do diretor, eu passei a ter mais liberdade. E para mim, isso foi muito bom. Então, eu falei aí sobre o sucesso profissional que eu tive no meu primeiro ano. No meu segundo ano, aí as coisas mudaram, né? Aí eu já tinha muitos alunos, as principais aulas em grupo do ginásio eram minhas e são minhas até hoje, né? Professores chegaram e tentaram tirar, mas não tem o que fazer. As principais aulas são minhas, mas não é à toa, são as aulas mais lotadas do ginásio, por isso que elas são as minhas aulas, ok? E daí você pode estar pensando assim, pô, mas ele tá sendo um pouco soberbo, né? Ele tá se achando. Cara, vou ser bem sincero para vocês, tudo que eu faço na minha vida, eu quero ser o melhor. Então, quando eu cheguei no ginásio, eu entendi como funcionava, eu entendi que tinha ranking, eu entendi que tinha primeiro, segundo, terceiro e último, eu me propus a ser o melhor naquilo que eu fazia, entende? Então, quando eu entrei lá no segundo mês, ainda falando aqui do meu primeiro ano, né? Quando eu entrei lá no segundo mês e eu vi um ranking que tinham 20 professores falando quem era o primeiro, quem era o segundo, quem era o terceiro, e até lá o último, e eu vi que eu estava em quarto, eu falei,
Não, de jeito nenhum. Tem que dar um jeito para que eu possa subir, que eu seja sempre o primeiro. E foi basicamente isso que eu fiz, ok? No terceiro ou quarto mês, eu passei o terceiro, o segundo e o primeiro e finalizei o mês como o primeiro PT, né? O que seria o primeiro PT? É o PT que mais tem alunos e que mais tem retenção de alunos. Então, quando pega todos os meus alunos e soma todas as horas, eu vou ser o professor que tem mais horas. E por que isso é importante? Porque eu já comentei aí com vocês, tem um outro vídeo sobre isso, vão lá, procura que vocês vão entender o que eu tô falando. Porque quanto mais horas você tem, você recebe mais, né? Tem a ver com porcentagem do valor total adquirido. Então, o que eu pensei? Falei, ok, se eu for o primeiro, eu já estou recebendo mais que todos os outros e estou mais próximo de receber a maior porcentagem do ginásio, correto? Correto. Pronto, era nesse ponto que eu achava importante falar para vocês. Eu só comecei a ter esse ego, comecei a querer ser o melhor, comecei a querer ser o primeiro quando eu percebi isso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Aprenda como jogar o jogo, entende? Ah, mas o professor que estava do seu lado o professor que estava do meu lado era meu concorrente? Não, a gente trabalhava junto, mas de certa forma ele era o meu concorrente, entende? Entende como são as coisas? A gente trabalhava juntos, mas eu queria ter mais hora que ele queria ter mais hora que eu queria ter mais eu queria ter mais aluno que ele queria ter mais aluno que eu. Entende como são as coisas? Então eu aprendi a jogar o jogo, né? Eu me fiz ter sucesso, vamos dizer assim. Pronto. Segundo ano, aí a minha vida mudou e foi um sucesso financeiro, ok? Para que vocês tenham ideia, tem o ranking do ginásio que você trabalha e também tem o ranking nacional, né, de todo o país de Portugal. O ginásio que eu trabalho é uma cadeia de ginásios que existem mais de 50 ginásios espalhados por Portugal em todas as cidades possíveis. E aí o que eu percebi? Que eu era o primeiro do meu ginásio e aquilo já não estava tão difícil assim, não desmerecendo os outros profissionais, mas eu já tinha feito por onde e eu estava disparado na frente. E aí um dia me falaram assim, João, você viu a lista do ranking nacional? Eu falei, não vi. E aí me mandaram essa lista e eu estava entre os 100. Então eu pensei assim, falei, pô, são mais de 1000 profissionais e eu estou entre os 100. Tô bem, mas eu quero mais que isso, né? Por que eu queria mais que isso? Porque os 10 primeiros do ranking tinha foto, nome, idade, se era brasileiro, enfim, o que era. Todos os outros era só o nome e o ginásio em que trabalha, entende? Falei, não, eu quero estar aqui, eu quero que minha foto esteja aqui. Eu quero que fale de onde eu sou, a minha idade, eu quero que as pessoas, quando olharem o ranking, já me vejam lá, ok? E aí foi isso. Trabalhei, e aí que tá. O que vocês precisam perceber que por trás do sucesso, gente, aí é uma dica valiosa e é importante, por trás do sucesso existe muito trabalho, ok? Para que hoje, no primeiro dia do mês, numa terça-feira de tarde, eu esteja aqui, onde eu estou agora, o meu primeiro ano e o meu segundo ano não era assim, eu tive que ralar muito, ok? Então muitas vezes eu chegava no ginásio às 9 da manhã e ia embora às 9 da noite. E eu nem via minha mulher, né? A gente só ia se ver para dormir, ainda não tinha filho nem nada, então era um pouco mais tranquilo de eu fazer isso. Então eu posso dizer que no meu segundo ano, gente, eu ganhei sim muito dinheiro aqui em Portugal, muito mais do que muitas profissões consideradas aí mais importantes do que a nossa, ok? Para que você tenha ideia, teve 3 meses do ano passado, que eu estive no top 10. Então, lembra daquele top 1000 que eu estive no top 100? Pronto, chegou o meu momento e eu estive no top 10, que tinha lá a minha foto, a minha idade, da onde eu vim, quantas horas e quantos alunos eu tinha. E foi ali que eu percebi o quanto aquilo foi importante para mim. Por quê? Porque eu comecei a ser convidado para reuniões que eu não era convidado. Eu comecei a ser notado por diretores e diretores que nem sabiam quem eu era quando eles iam no ginásio no começo, entende? Então eles chegavam, eles sabiam que eu era o João, eles sabiam que eu era o melhor daquele ginásio e que eu estava no ranking nacional. Então eles iam falar comigo e dava beijinho, e perguntava se eu estava bem, como estavam as coisas, tênis bonito, cortou o cabelo, entende? Então eles já me tratavam ali com certa diferença. E foi isso que foi importante para mim, fora a questão financeira.
Então pensa, se eu estava entre os 10 do país, isso queria dizer que eu era um dos 10 que mais recebiam no país, ok? Não vou falar aqui sobre quanto eu ganhava ou algo do tipo, que foi o que eu disse, tem um vídeo aí falando sobre isso. Mas para vocês terem aí uma ideia, no meu melhor mês, né, que eu mais tive horas, eu recebi aproximadamente 3 mil euros, para ser exato, 2.998 e ali alguns cêntimos. Você tem noção do que é você receber isso um mês aqui em Portugal, sendo que o salário mínimo é 860, 880, sei lá quanto? Olha quantos salários mínimos eu recebi no mesmo mês, ok? Então é para vocês perceberem aí que sim, dá para ter muito sucesso financeiro também, ok? E pronto. E aí eu chego aí no meu terceiro ano, né? Estou fazendo aí por ano, só para explicar por que eu distingui em 3 sucessos, né? O primeiro ano foi um sucesso profissional, em que eu não ganhava tão bem, mas eu precisava fazer o meu nome, eu precisava que as pessoas me conhecessem. Segundo ano, um sucesso financeiro, em que eu ganhei muito e muito e muito dinheiro, sim. E o terceiro ano, que é o ano que eu estou agora, é um sucesso pessoal. O que para mim é um sucesso pessoal? É eu ter qualidade de vida. Eu organizar os meus horários, eu que sei o horário que eu vou para o ginásio, o horário que eu volto, o horário que eu marco o treino, entende? Eu já tenho essa facilidade e essa liberdade, né? Que foi algo que eu conquistei aí nos meus primeiros anos, que foi o que eu disse para vocês. Então o coordenador e o diretor, eles já sabem que pode contar comigo e que eu tenho bons resultados. Então eles não me cobram o quanto eles cobravam lá no começo. E por isso é muito importante tudo isso que eu conquistei. Falei sobre o meu primeiro ano, que é um sucesso profissional, segundo ano, que foi um sucesso financeiro, e agora o terceiro ano, que é um sucesso pessoal para mim. Por que pessoal? Porque, como vocês sabem, eu tive um filho recentemente, acabou de completar 7 meses, então esse ano tinha que ser como ele está sendo. Eu tinha que ter essa paz que eu venho tendo, entendeu? Eu não posso trabalhar das 9 às 9, eu não posso ir para o ginásio sábado e domingo, eu tenho que ter paz, eu tenho que ter tempo, né? A vida é sobre ter tempo, ou falta de tempo. E nesse ano, nesse momento, eu tenho muito tempo, graças a Deus e graças a muito trabalho, para eu estar com a minha mulher, para eu estar com meu filho, para eu não perder nada. Você tem noção que todos os dias eu tô muito tempo do meu dia com ele. E as pessoas falam assim, porra, mas você tá rico, né? Agora a vida tá muito boa, agora já tá tudo certo. Cara, nada disso. Esse ano eu tô ganhando menos do que eu ganhava no ano passado. Mas é uma fase da vida, entende? Então você precisa pensar isso. Existem fases na nossa vida. Você não pode querer ter tempo, querer ganhar muito dinheiro, querer gravar conteúdo, querer passar muito tempo com seu filho, colocar ele para dormir, acordar com... Entende? São fases. Então, quando eu descobri que a minha mulher estava grávida lá no ano passado, que ainda fazia parte do sucesso financeiro, eu trabalhei, porque quando o meu filho nasceu, eu me propus a estar mais em casa, entende? Por isso que eu digo que nesse momento eu estou num sucesso pessoal, ok? Então, o que vocês aí precisam entender? Você precisa aprender a jogar o jogo conforme ele é, ok? Quando eu cheguei, eu não concordava com muitas coisas que acontecem. Hoje em dia, eu já vejo com outros olhos e eu entendo o porquê dessas coisas. Quer dizer que eu concordo 100% e fielmente? Não quer dizer isso. Mas se isso precisa acontecer, eu vou fazer a minha parte para que isso aconteça, entende? É jogar o jogo, é saber como as coisas funcionam. E isso leva tempo. Foi o que eu disse, né? Quando eu cheguei em Portugal, eu não tive nenhuma dessas dicas, desses conselhos. E, cara, se vocês pegarem tudo isso que, né, falei, cara, mas você, senhor, senhora, homem, mulher, menino, menina, se você tá vendo esse vídeo, tá vendo até o final e perceber tudo isso que eu estou falando para vocês, eu garanto que vocês vão ter muito mais facilidade do que eu tive e, consequentemente, também vão ter sucesso na nossa área, ok? Quer dizer que você precisa ser o melhor, que você precisa estar no top 100 ou no top 10? Não quer dizer, esse era o meu objetivo. Eu queria saber quanto ganhava um PT que estava no top 10, por que ele estava lá, entende? E quando eu estive lá, eu vi que era muito bom, mas que também dava muito trabalho. E é basicamente isso, gente. Então, todo sucesso, né? Você precisa aí ter muito trabalho. É fácil as pessoas... o que acontece? Hoje em dia um professor chega lá no ginásio, muitas vezes até brasileiro, tá?
que não sabe da sua história, não sabe o que você conquistou, e ele chega lá e quer saber por que você tem mesa e ele não. Por que você tem 10 aulas em grupo por semana e ele não? Por que as melhores aulas em grupo são suas e não dele? Entende? Mas eles não entendem o trabalho que eu tive e o como eu comecei. E é basicamente isso que eu estou falando para vocês. Aprenda a jogar o jogo, né? Por trás de todo sucesso tem muito trabalho. Então, se você não sabe o que a pessoa fez para ela chegar até ali, aprenda a respeitar, ok? Se nesse momento não é a sua hora, vai chegar a sua hora, né? Aprenda a respeitar e aplaudir a hora dos outros, né? A vez dos outros, porque quando for a sua vez, também você vai querer que isso aconteça, ok, gente? Com isso, né, também tem que falar uma coisa que é muito importante, né? Que é ter empatia e ter amor pelo que se faz. Então, quando eu comecei na nossa área, quando eu comecei a ser um personal trainer, quando eu comecei minha faculdade de Educação Física lá atrás, com 18 anos, eu não pensava em ficar rico, em ganhar muito dinheiro. É claro que isso é importante, mas não era nisso que eu pensava, né? Então, se você aí tá tirando o curso ou tá começando a faculdade porque você quer dinheiro, cara, não é assim que as coisas vão acontecer, entende? Eu vi que eu poderia ganhar muito dinheiro quando eu já estava ali na área há um bom tempo, essa que é a verdade. Então, se você está pensando só no dinheiro, eu garanto que isso não vai acontecer. Por quê? Porque muitos processos e muitas etapas você vai querer pular, entende? Então, isso foi importante para mim, né? Eu chegar, começar tudo do zero, conquistar ali meus alunos, conquistar ali tanto os alunos de personal quanto os alunos de aulas em grupo, ok? Para que depois, sim, eu pudesse ganhar mais dinheiro, tá bem? Então é ter empatia, é ter amor pelo que se faz. E eu realmente falo isso de coração, porque quando eu vejo o progresso de um aluno, quando ele me manda uma mensagem agradecendo, seja um senhor, seja uma senhora, pensa que eu tenho alunos portugueses, brasileiros, franceses, tem aluno da Califórnia, que eu nem sei o que fala, californiano, talvez não, eu tenho alunos espanhóis, então é uma possibilidade que no Brasil eu não tinha, né? Por isso que eu estou falando aqui mais uma vez sobre sucesso. Então é gostar do que se faz. Se eu não fosse personal, eu nem faço ideia do que eu seria, porque é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Quem sabe, né, daqui a um tempo, daqui a alguns anos eu faça outra coisa da minha vida, mas para já é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. E agora, né, pra gente finalizar aqui nosso assunto de hoje, que eu acho que hoje eu já falei bastante, e eu tô começando a ficar com calor aqui, que tá calor, tá chegando verão, primavera, coisa linda, chega de frio. Bom, por que esse ano eu trabalho menos, né, e mesmo assim tenho aí um bom salário? Porque como eu já trabalhei muito e eu estou no ginásio há muito tempo, a minha porcentagem que eu ganho é a maior que eu posso ganhar. O que eu quero dizer com isso? Que antes, para eu receber a porcentagem que eu recebo hoje, eu tinha que ter mais de 120 horas de alunos. Então, me obrigaria a estar ali no top 20, pelo menos. Hoje em dia, eu posso estar no top 200, 300, 400, 500, que eu já recebo a melhor porcentagem possível. Por quê? Muito trabalho e muito tempo que eu estou no ginásio e muita confiança que eles têm em mim, ok? Então foi o que eu disse, é muito fácil julgar e falar sem saber da história e sem saber tudo que foi conquistado. Então, para eu estar falando tudo isso para vocês, saibam que eu passei por muitas coisas que eu não quero que vocês passem e nem gostariam que outros professores passassem, entende? E é basicamente sobre isso, gente. É muito trabalho, muito mesmo, muito trabalho. É muito amor, né? Se você ama essa área, se você gosta de ajudar e evoluir pessoas, se você fica feliz com isso, você está no caminho certo e, consequentemente, né, você vai ganhar também dinheiro com isso. Então, vou aqui levantar para me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma. Vou mostrar aqui mais uma vez onde eu estou finalizando esse vídeo. Primeiro dia do mês de abril, então que seja um mês muito próspero e muito abençoado para vocês e para toda a família, ok? E é isso, fica aí mais um vídeo, meu agradecimento por você ter visto até o final. Se você gostou, se foi útil, deixa o seu curtir aí, não vai custar nada para você. Já se inscreva no canal, estamos com uma meta aí para passar dos 100 inscritos. E é isso, um abraço, tamo junto e pum!